Tomar decisões, às vezes, envolve tantos elementos que a gente acaba deixando pra lá, porque fica uma confusão na nossa cabeça. Só que deixar pra lá também é uma decisão. Então a gente não pode deixar pra lá coisas importantes só porque tem muitos elementos. E, Tati, o que é que eu faço se minha mente tiver aquela bagunça, aquele pensamento que não para, agitada? O que a gente faz? A gente coloca no papel e olha, e lê, e analisa esse papel. Vamos lá? Olá, Academouser! Você sabia que estes cursos gratuitos da LBM Academy são uma cortesia da Avalon? Essa ferramenta fantástica e super fácil de usar, além de te entregar as melhores legendas automáticas do mercado, também quer te ver craque em questões técnicas e de gestão. Mas, falando em legendas, eu vou chamar um amigão meu para te mostrar melhor como que a Avalon funciona. Oi, gente! Hoje eu vou contar como eu legendo os meus vídeos usando a Avalon. Depois de fazer login, eu clico em escolher arquivo. E aí seleciono o arquivo de vídeo ou áudio. Depois, escolho o idioma de transcrição. Português, inglês ou espanhol. Antes de clicar em iniciar upload, eu uso o campo termos de referência para escrever nomes próprios e palavras mais complicadinhas. Assim já sai tudo certinho. Enquanto faz o upload, eu vou fazer o meu mate. Agora é só esperar ficar pronto aqui nessa listinha abaixo, onde eu posso baixar em diferentes formatos. As legendas ficam super precisas, com quebra de linha e segmentação profissional. Eita eficiência! Isso é o que eu chamo de IA do bem. Partiu revisar minhas legendas. Até! Incrível, né? Experimente hoje mesmo, sem custo, e transforme para sempre a sua forma de legendar. E bons estudos! Vamos imaginar que você precisa tomar uma decisão entre o caminho A ou o caminho B. Vamos imaginar então que você precisa tomar uma decisão sobre: eu vou ser um profissional autônomo e independente de tradução audiovisual, ou eu vou fazer parte de uma equipe de uma empresa de tradução audiovisual. São dois cenários distintos dentro da mesma carreira. Como é que a gente decide isso? Então a gente vai fazer essa análise agora. Então o cenário 1 vai ser autônomo. E a gente vai analisar esse cenário juntos. Vamos fazer aqui uma lista das forças. Forças são elementos internos, é sobre você que a gente vai falar. Então vamos pensar aqui, ó. Que você tem organização, você como profissional usa um software, você tem disciplina, formação. Quais as oportunidades que você vai alcançar no mercado ou criar no mercado para que você coloque essas forças em funcionamento, em andamento? Você pode, por exemplo, definir sua rotina de trabalho. Então, por exemplo, se você funciona melhor à noite, como autônomo, você vai poder definir que o seu horário de trabalho é mais no final do dia ao invés de manhã. Você pode também definir o seu preço, prazos. Claro que quando a gente fala de definição de preço, a gente vai sempre ter um embasamento de mercado para não ficar fora do mercado. Não necessariamente ficar preso ao mercado, mas como uma referência a gente vai definir preço. Os prazos também você vai definir e, claro, você vai conseguir clientes se os prazos que você definir forem adequados ao mercado e ao cliente que está te buscando. Você pode escolher o cliente. Então, eventualmente, você pode escolher, por exemplo, um ramo de atividade do cliente que você quer atender, você pode escolher um tamanho de cliente que você quer atender, você pode escolher especificamente um cliente e ir atrás dele. Você tem esse poder de escolha porque você é um autônomo, um tradutor independente. E uma grande oportunidade é que você vai ter contato direto com o seu cliente, com o seu contratante. Você não vai estar dentro de uma equipe, você tem um contato, você faz a negociação, está na sua mão, o que é ótimo sob alguns aspectos. Outras oportunidades que eventualmente podem aparecer aqui, por exemplo, você estabelecer parcerias estratégicas para você se inserir em mercados diferentes. E claro, mais importante de tudo é estabelecer o seu próprio nome dentro do mercado de trabalho. Quando a gente olha para fraquezas, a gente também vai olhar para um cenário interno. A gente, dentro do nosso mundo. Então, por exemplo, questões financeiras, organização financeira. Se é um ponto fraco, a organização que você tem na sua vida, a sua empresa vai ter exatamente a mesma. Não saber fazer gestão de negócio.
Então não tenho ideia de como eu administro a minha empresa, um cronograma, questões administrativas como contabilidade, tributos, questões jurídicas, questões de segurança, por exemplo, de informação de cliente. Então, isso são questões que não são técnicas, são de gestão de empresa e que, como autônomo, é importante que você conheça. Timidez, por exemplo, é você que vai captar o cliente. Se você tem vergonha, se você não sabe vender, não tem uma rede de relacionamento, são itens de pontos fracos da sua carreira de autônomo. Que riscos que você tem diante desses pontos fracos? Ameaças. Você ter um fluxo de caixa comprometido, para não falar eventualmente quebrado. Não gerir empresa, a gente pode tomar decisões equivocadas. A gente pode falhar, por exemplo, na guarda de uma informação confidencial de um cliente. A gente pode deixar uma informação vazar por descuido, né, por negligência, por imprudência. A gente pode deixar de pagar algum imposto importante e gerar um ônus financeiro na empresa. A gente pode não saber contratar uma pessoa e contratar uma pessoa ruim que a gente precisa demitir, e aí tem custos para a empresa. A timidez pode impactar o seu fluxo de novos clientes. O que significa isso? Se eu tenho dificuldade, eu posso ser um excelente tradutor, tecnicamente muito bom, mas se eu não consigo dizer para o meu cliente que eu sou muito bom, o meu cliente não vai ter credibilidade, não vai sentir credibilidade para fechar negócio. Então, se eu achar que é uma arrogância, por exemplo, da minha parte, falar que eu sou muito bom no que eu faço, o meu cliente não vai sentir firmeza. A gente vai começar a rodear para não falar que é bom, para não parecer arrogante e no fim vai parecer que é um aventureiro. E a ideia é que a gente realmente demonstre, lembra? Valor naquilo que a gente está entregando. E aí entra a questão de não saber vender, né? Então pode ser a timidez, pode ser a ausência de técnicas de vendas. Então é muito bom você negociar direto com o cliente, mas se eu não tenho técnica de venda, isso pode ser muito ruim. Então a gente precisa analisar o nosso próprio cenário, tá? E rede de relacionamento, o que é a rede de relacionamento? São os nossos parceiros de negócios, os nossos clientes, os nossos fornecedores que fazem a nossa propaganda, que vendem a gente por nós. Então isso a gente conquista ao longo do tempo, a gente não nasce com uma rede de relacionamento, a gente constrói com base na confiança, na boa entrega, então a gente cria a credibilidade, a gente começa a ter visibilidade, as pessoas começam a enxergar a gente em vários trabalhos e aí a gente começa a ser lembrado e ser chamado para vários trabalhos e aí entra o fluxo financeiro positivo. Tudo bem? Deu para entender esse cenário aqui? Consegue fazer? Pega aí, se você tiver uma decisão para tomar nesse momento, aproveita e faz essa ferramenta. Cenário 1, cenário 2, dá para fazer até um terceiro cenário que você vai conseguir comparar os três cenários. Então o que a gente vai fazer aqui? De posse dessa análise, a gente vai olhar para o rodapé do quadro que você tem aí e vai analisar como é que eu faço esse cenário ser um cenário excelente, um cenário de escolha. Então, o que eu posso fazer para otimizar e maximizar minhas forças e oportunidades e o que é que eu posso fazer para reduzir as minhas fraquezas e riscos, as ameaças que eu tenho. Escreve, lembra de plano de ação específico, o que fazer, quando fazer, como fazer, por onde fazer. Escreva aí o seu plano de ação para deixar o seu primeiro cenário um cenário de escolha. O segundo cenário do nosso episódio é sobre a possibilidade de ser parte integrante de uma empresa de tradução audiovisual. Então, quais são as suas forças? E aí você vai definir, eu vou dar um exemplo aqui, mas você vai escrever quais são as suas forças que estão dentro desse cenário, né? Então, por exemplo, o conhecimento técnico está aqui também, a questão da organização, disciplina, questão do fluxo de horários pessoais, enfim, você vai definir quais são as suas forças, vai escrever. Muito provavelmente você vai acabar chegando nas mesmas forças do cenário anterior, então quando você estiver fazendo esse segundo cenário, se aparecerem coisas, elementos novos aqui, volta no primeiro cenário e vê de que forma que esse elemento novo aqui ele vai ajudar ou atrapalhar, tá? Então é muito importante você não simplesmente ir lá no primeiro cenário e copiar. É importante você fazer prestando atenção, consciente, presente e realmente olhando para as suas forças internas. Quais são as suas oportunidades dentro de uma equipe, de uma empresa de tradução audiovisual? Você tem dinheiro previsível. Você sabe quanto você vai ganhar de salário porque você é uma pessoa integrante de uma equipe. Você tem a oportunidade de apenas
fazer o trabalho, sem necessariamente lidar com o cliente. Se existe uma questão, por exemplo, que tenha aparecido na outra, né, que seja benéfico para um cenário como esse, você vai escrever aqui. Então você vai escrever quais são as oportunidades nesse segundo cenário. Então no seu cenário, na sua decisão, olha para o segundo cenário, olha de novo para suas forças e olha para as oportunidades do cenário. Então a oportunidade é sempre do elemento externo, é mercado. Então é o que o mercado te oferece, que você pode aproveitar, ou o que você pode abrir de oportunidades no mercado. Então oportunidades é sempre externo, força é sempre interno. Então, se a gente pensar sobre as fraquezas internas desse cenário, suas dentro desse cenário. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma limitação de escolha. A gente tem limitação financeira. Você tem aqui submissão a uma hierarquia. Ou seja, se você tem menos poder de decisão, tem regras e horários. E quais são as ameaças relacionadas a isso? Você possivelmente pode ter uma limitação na sua carreira. E aí é importante que você olhe para o cenário se você tem esse perfil de alçar voo solo, se você tem esse perfil de assumir a responsabilidade, assumir o protagonismo da sua carreira. Se você não tem um perfil, se realmente para você é uma vantagem ter um ambiente de trabalho onde você tem um plano de carreira, um desenho onde você vai estar inserido, pode ser uma oportunidade e não um risco, né? Onde que é o risco? É quando você tem esse perfil mais autônomo de protagonismo, de decisão, de alçar voo, e aí você se coloca dentro de uma empresa e essa empresa limita você. Por quê? Porque ela vai te determinar regras e horários, ela vai determinar quais são os jobs que você vai fazer, ela vai determinar uma hierarquia para você responder, vai determinar inclusive padrão de qualidade que eventualmente você pode discordar, tá? Então, quando a gente vai fazer essa análise de cenário, onde eu estou, você precisa olhar para pontos fortes e fracos do cenário e seus dentro do cenário. E oportunidades e ameaças para a sua carreira. Deu para entender? E aí você vai escrever lá naqueles 2 campos finais quais são as ações que você pode tomar para fortalecer e aumentar forças e oportunidades e reduzir e mitigar fraquezas e riscos. Faz essa listinha, faz esse cenário ficar melhor e aí sim você vai comparar racionalmente um cenário com o outro e vai tomar uma decisão com base nos elementos que estão ali. Tati, eu ainda não consegui tomar uma decisão olhando para os 2 lados, eu ainda estou em cima do muro. Elabora um pouco mais cada um deles e vai até você falar assim, não, peraí, já pus tudo no papel, agora eu vou sentir, vou ver como eu me sinto em cada um deles. Aí sim você põe a sua emoção. Até lá, apenas descrição de elementos de fato. Com base nessa ferramenta, que é SWOT, voltada para análise de cenário, o que você vai fazer, né? Então você fez 2 cenários, talvez um terceiro cenário, você vai colocar tudo isso diante de você, olhar com bastante carinho e buscar qual é o seu caminho. Não há regras que outras pessoas determinem para a sua vida, só você pode decidir o que é melhor para você. Eu espero que essas ferramentas ajudem você a saber qual é o seu caminho. A timidez pode